A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima publicou um retrato das vítimas de violência doméstica no masculino e os dados mostram que a violência contra homens aumentou e que a maioria acontece em casais heterossexuais. Boa tarde, Eduardo. Esta realidade surpreende-o? Olá, Judite, boa tarde. Não de todo, de todo. Eu acho que nós falamos muito mais da violência sobre as mulheres, porque em muitas circunstâncias tem aspectos verdadeiramente trágicos todos os anos, mas partimos muitas vezes do pressuposto que no contexto de um casal, a haver violência, ela é invariavelmente protagonizada pelos homens. E eu receio que isto seja um discurso demasiado sexista e muito escorregadio, porque há muitos episódios. Vamos pôr a violência física e a violência psicológica em equação, em que a violência é de facto protagonizada pelas mulheres. Muitas vezes os homens acanham-se muito a assumi-lo, já se acanharam mais, porque têm sempre o medo de, ao fazê-lo, assumirem tacitamente que são pouco homens e que, portanto, não estariam ao nível daquilo que seria expectável, fundamentalmente em relação às exigências que eles colocarão sobre si próprios. Mas estes números correm o risco de não corresponderem ainda à verdade, porque esta violência no feminino é muito frequente e fico muito contente que ela seja denunciada, porque, quando é em sentido contrário, eu acho que todos os episódios de violência têm que ser, de facto, sinalizados para a proteção das vítimas, acima de tudo, e se quem vitimiza entender que não merece, ou que não pretende, ou que não precisa de se reconciliar com a vida em função destes atos de violência, pronto, tanto pior para essas pessoas, mas acima de tudo temos que tomar em consideração as vítimas, porque são elas que num contexto destes têm que estar inequivocamente em primeiro lugar. Estatisticamente, as mulheres continuam a representar a esmagadora maioria dos pedidos de apoio à APAV, mas nestes últimos 2 anos, os pedidos de ajuda superaram os 6.500 e estima a APAV que por cada um homem que se queixa há outros 2 que se mantêm em silêncio, o que faz claramente disparar estes números. Na grande maioria, os casos são de violência psicológica. Isto também não espanta, Eduardo? Não, Judite. A violência física das mulheres sobre os homens existe de facto, não é tão frequente, mas existe. Sendo certo que, na maior parte das vezes, a força física de uma mulher, quando comparada com a de um homem, é capaz de não estar rigorosamente ao mesmo nível. Mas o que é facto é que esta violência psicológica se traduz sob as mais diversas formas, quer da maneira como elas insultam, desqualificam, humilham, achincalham, etc. E isso é que me parece que acaba por ser muito importante, porque todos os dias isto representa, tem um impacto verdadeiramente erosivo que nos leva a pensar. Aliás, eu acho muito importante que nós falemos do burnout e do esgotamento, que era aquilo que antes se referia a esse nível, e estejamos sempre a pôr as fichas em cima do trabalho. E eu acho, sinceramente, que para estas pessoas não fosse o trabalho dar-lhes alguns recursos no seu amor próprio, e o burnout destas pessoas, nomeadamente em relação à vida, teria um efeito multiplicativo muito maior. Agora, e é muito curioso que diga isso, porque há casos relatados de violência psicológica sobre homens após o desemprego. Claro. Veja bem, eu não estou a pôr pó de arroz nenhum nisto. Eu percebo que a vida das pessoas às vezes é tão difícil e que uma situação de desemprego é um caos absoluto em muitas circunstâncias, mas de facto, depois de uma pessoa passar pela humilhação de um desemprego, ser humilhada a seguir em contexto familiar, estigmatizada em função daquilo que sofreu, havendo quem o responsabilize,
significa, certamente, por parte de quem o faz, um desespero sem fim, mas as consequências para quem é objeto desta violência são verdadeiramente esmagadoras e, portanto, num contexto destes, sim, é terrível que aconteça assim e, da mesma forma que se passa noutros contextos, o que é dramático é que muitas vezes estes casais têm este tipo de práticas anos a fio e, se em algumas circunstâncias poderiam ter uma perspectiva de mudar de vida, de se separarem, etc., também é verdade que na maior parte das vezes não têm os recursos indispensáveis para o conseguirem fazer sem trazerem outra turbulência de grande dimensão à vida da família. Mas cuidado, porque às vezes esta violência psicológica é uma violência que passa mais despercebida aos olhos das pessoas e depois quando às vezes nós nos preocupamos com os adolescentes que são impacientes e insolentes em contexto de sala de aula, com as crianças que parecem estar e não estar no meio de uma atividade escolar, etc., às vezes esquecemos que estes miúdos, em relação aos quais nós passamos a vida a falar de saúde mental, têm em casa os piores exemplos, não é? Fundamentais para que sejam tudo menos crianças com saúde mental. E, portanto, isto aqui também é, às vezes, um círculo vicioso e um círculo fechado. Assustador. Assustador. Eduardo, um grande abraço. Encontramos-nos amanhã para mais um tema. Até lá. Até amanhã, Judite. Um abraço para si. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.